Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que esse vídeo chegou até você, eu sei que ele chegou no momento certo em que você precisava ouvir essa palavra vinda da parte de Deus e que nesse momento a presença do Senhor possa entrar na sua vida e que através desse vídeo Deus possa entrar também na sua casa, na sua família, trazendo tudo aquilo que você está precisando da parte de Deus. Independente do momento que nós estamos enfrentando, Deus continua sentado no alto e sublime trono. Ele ainda continua sobre o controle de todas as coisas. Ele continua ainda mandando porque Ele é soberano. Então eu creio que independente de tudo, Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na nossa vida, mesmo em meio a tempestades, tribulações. Eu venho dizer para você que basta confiar em Deus, porque tudo isso eu creio que vai passar. E hoje eu queria estar compartilhando uma palavra. Não sei se vocês que estão acompanhando já ouviram falar da história de Jó. E Jó é um livro da Bíblia que conta a história de um homem que fala assim no capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Jó, ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. E Jó, ele passou por tanta coisa, tanta tribulação, tanta situação difícil na vida dele. Ele foi provado de todas as maneiras que você possa imaginar. Ele era um homem rico, ele era um homem que possuía bens materiais, ele tinha uma esposa, tinha filhos, ele tinha tudo, como se diz assim, que hoje o ser humano gostaria de ter. Uma área financeira bem sucedida. Mas a Bíblia está dizendo que Jó, ele passa por um momento muito difícil na vida dele, onde ele perde os filhos, ele perde os bens materiais, ainda é acometido por uma doença, né, qual a Bíblia não fala especificamente o nome da doença, mas fala que o corpo dele encheu de ferida do alto da cabeça à planta dos pés, onde ele usava um caco de telha para coçar a ferida. E ali também fala que quando veio toda essa luta sobre a vida de Jó, os amigos dele se afastaram dele. E os que se aproximavam para falar besteira. E aqui eu gostaria de estar compartilhando uma coisa que eu acho muito bonito nesse livro de Jó, é que Jó, no começo de tudo que ele estava passando, no momento que a vida dele era boa, Jó vira e fala assim, que ele conhecia Deus de ouvir falar. Mesmo assim, ele era um homem honesto, ele respeitava a Deus, ele temia a Deus. Mas aí, nós vamos ver, assim, no decorrer, se você for ler esse livro, né, o livro de Jó, na Bíblia, antes de Salmos, você vai ver que Jó fala assim, olha, eu te conhecia de ouvir falar. Mas depois que ele passou por todo o processo, ele vira e fala assim, hoje os meus olhos te veem. Porque a prova serve para a gente ter experiência com Deus e adquirir maturidade. Mas hoje o tema da minha mensagem é que os nossos planos, eles podem ser frustrados. Se um plano seu for frustrado, é porque verdadeiramente era um plano seu. Mas eu quero estar deixando a palavra de hoje em Jó capítulo 42, no versículo 2. Hoje nós vamos estar meditando nesse versículo, Jó, no capítulo 42, versículo 2, que fala assim: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Em outras traduções, você vai encontrar falando assim, olha, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, ou seja, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Aqui Jó está se referindo a Deus, que ele sabia que os planos de Deus na vida de uma pessoa, ele não pode ser frustrado. O meu plano, o seu plano, ele pode ser frustrado, mas os de Deus não. Então a gente vê que Jó ele passou por tantas coisas. Aí eu vejo assim que na nossa vida a gente faz muitos planos, a gente faz muitas escolhas e escolhas erradas. Sempre vai existir dois lados, um lado bom e um lado ruim. Basta nós sabermos escolher o caminho certo. Então Jó vai estar deixando claro para nós que os planos de Deus na nossa vida não podem ser frustrados. Mas eu também descobri uma coisa, o plano de Deus na minha vida ele pode ser frustrado por causa da nossa própria vida. Se você agir de uma forma errada, o plano de Deus na sua vida, infelizmente Deus traça caminhos de paz, caminhos bons para cada um dos seus filhos. Mas muitas das vezes caminha para o outro lado a qual não é o propósito de Deus.
Então, quando você ouvir falar assim, olha, nossa, infelizmente eu fui frustrado, eu tinha um plano na minha vida e infelizmente esse plano, ele não deu certo, aí você lembra dessa palavra. Quando Jó vira e fala, bem sei que tudo podes e nenhum dos planos seus podem ser frustrados. Então, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele faz. Salmo 37, no versículo 5, vai estar falando sobre isso. Outra coisa, quando nós entregamos a nossa vontade nas mãos de Deus, aí ele vai traçar aquele plano que é bom, que é perfeito e que é agradável. Os planos de Deus, tudo isso que está acontecendo, uma morte, uma coisa ruim, vírus, epidemia, pandemia, todas essas pestes, essas pragas, tudo que acontece no mundo, seja terremoto, seja maremoto, seja, guerras, tudo isso não é a vontade de Deus. Infelizmente, por causa da queda lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva vacilou, quando eles erraram, desobedeceram a Deus, aí entrou doença, aí vieram entrando todos os males sobre a terra, sobre a face da terra, e a gente vê que Deus não tem culpa de nada. E eu quero que você grave até essa frase a qual Deus me deu. Sempre que existe um erro, sempre será terreno, nunca divino. Sempre será erro do homem, nunca de Deus. Porque o que Deus tem para a nossa vida é bom, é perfeito, é agradável. Aqui está falando no versículo 2 de Jó. Do versículo 2 do capítulo 42, fala assim, sei que podes realizar tudo quanto desejares. Ou seja, tudo que Deus quer, Ele pode fazer. Mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita a minha vontade, Ele respeita a sua vontade. Ele quer que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, mas cabe a você saber escolher as coisas certas. Basta você saber fazer boas escolhas. E como nós fazemos boas escolhas? Orando e pedindo direção a Deus. Muitas das vezes a gente espera quebrar a cara para procurar a Deus, mas Deus hoje está me trazendo aqui para te dizer essa palavra. Ore antes de dar qualquer passo na sua vida. Ore, seja a respeito de um serviço, a respeito de um relacionamento, a respeito de um ministério, a respeito de tudo na sua vida. Você entrega nas mãos de Deus. Espera a resposta. A circunstância nos traz a resposta. Vai ser a circunstância, as situações vai te mostrar, Deus vai te dar o discernimento. O que é discernimento de espírito? É você saber o que vem de Deus e o que não vem. Deus vai te dar o discernimento para saber o que é dele e o que não é. Porque quando o plano é feito por Deus, ele não pode ser frustrado. Nós, seres humanos, somos frustrados porque nós tiramos da mão de Deus e colocamos a nossa. Toda vez que nós somos frustrados é porque nós não deixamos na mão de Deus. Nós simplesmente entregamos na mão dele, mas quando vem a dúvida, vem as incertezas, as inseguranças, as ansiedades, nós vamos lá e arrancamos da mão de Deus de novo. Então, o que Deus está deixando bem claro para você, que o plano dele não pode ser frustrado. Às vezes nós estamos passando por um processo, mas no final vai dar certo. Agora, quando você vai para o deserto, caminhando com as suas próprias pernas, quando você faz más escolha, a consequência vem. Não é culpa de Deus. Tudo de ruim que está acontecendo, Deus não tem culpa de nada. Somos nós os culpados de tudo que está dando errado na nossa vida. Se você for olhar até as próprias doenças que vêm sobre a vida do ser humano, é o próprio ser humano que causou aquela doença. Às vezes a gente acha que não, mas igual esses dias eu estava pensando até a respeito da doença chamada câncer. Eu vi um dia na televisão os psicólogos falando que o câncer ele também pode ser gerado pelas doenças da alma. Né? As doenças da alma podem gerar uma doença física, e uma delas é o câncer. Então, como que Deus é culpado disso? Deus não é culpado, não é Deus que coloca doença no corpo de ninguém. É o próprio corpo que cria aquela doença, que gera aquela doença por causa de algo que não foi tratado. Mas por que não foi tratado? Porque antes de tudo nós erramos lá. Se você voltar lá no seu passado, você vai ver que foi você que errou, não foi Deus. Se hoje você está vivendo isso, analisa bem. Foi você que deu passo precipitado. Foi você que fez uma má escolha. Mas eu também venho com uma boa notícia para você. Independente da sua escolha errada, Deus pode mudar qualquer situação. A partir da hora que nós entregamos na mão de Deus. Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E a palavra do Senhor está dizendo, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então que você venha entregar nas mãos de Deus. Você venha confiar, porque basta não simplesmente entregar, você tem que confiar também. Você tem que entregar nas mãos dele e confiar que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você possa imaginar.
que ele venha a cada dia, o nosso Deus, trazer respostas ao nosso coração, trazer paz, trazer livramento, trazer cura. Que a humanidade hoje está precisando de cura, mas eu creio que é a cura da alma, porque na hora que nós sermos curados lá dentro, nós vamos refletir uma pessoa melhor por fora, porque o que está lá dentro é que reflete por fora. Se alguém faz alguma coisa de errado, porque começou errado lá dentro, é lá dentro, é aqui dentro que começa tudo. Então lembra dessa palavra, os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados, porque Deus pode realizar tudo aquilo que Ele deseja. Absolutamente nenhuma das suas ideias e vontades serão frustradas. Quando nós confiamos em Deus, nós entregamos tudo ao senhorio dEle, ao domínio dEle, nada pode ser frustrado. E quando for frustrado, é porque a frustração veio de nós, é porque nós erramos em algo, porque Deus ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Então que você seja nessa hora abençoado com essa palavra, que independente da luta, assim como Jó passou por todo o processo, mas no final ele viu que valeu a pena passar por tudo, porque ele foi restituído tudo em dobro. Jó, ele perdeu muita coisa, mas também ele ganhou algo tão tremendo, algo tão assim especial. Ele ganhou experiência, intimidade com Deus, teve novos filhos, teve novos amigos e ele teve os bens deles todo renovado novamente. Restaurou tudo a vida de Jó. Então, não importa aquilo que você perdeu, se você entregar na mão de Deus, Ele pode te restituir. Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Então, imagina aquilo que você tem sonhado, aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, que você receba essa palavra e seja abençoado no nome de Jesus. Amém?